após recebermos uma palavra de que somos uma igreja de alianças e que viveremos a cultura da graça e da verdade, não mais a cultura de guerra, quem lembra disso? Mas da graça e da verdade, eu, Fabiano, fiquei extremamente pensativo no que poderia ser uma sequência para nós dessa palavra. Então o Senhor me levou a lembrar das promessas que tem sobre cada um de nós e sobre a igreja. E eu quero junto com vocês dizer que hoje é dia, você pode levantar sua mão para cima, hoje é dia de proclamar, vamos juntos, hoje é dia de proclamar as promessas de Deus sobre a minha vida. Diga para quem está do seu lado, hoje é dia de proclamar as promessas de Deus sobre a sua vida. Você tem uma promessa, diga para ele aí. Você tem uma promessa. Diz agora para os mais bonitos, você tem uma promessa. Não deixe os mais feios de fora e olha para o outro lado e diz, você tem uma promessa. Agora, presta atenção aqui. Olha para cá. Agora você vai olhar para aquele que não falou para ninguém, porque tem esses entre nós. E tu vai meter o dedo no olho dele e tu vai dizer, ô desmemoriado, não fala assim, fala bonito para ele acreditar nisso. Irmão, ninguém vai dizer, diz aí bem alto, irmão, ele sabe quem ele é, diz aí, irmão, você tem uma promessa. Aleluia. Vocês viram que o irmão do teclado botou um migué aqui e foi arrebatado? Até isso a gente está enfrentando aqui nesses tempos de graça e verdade, aleluia. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. A gente está se reinventando nesse tempo, se reinventando para o novo de Deus. E eu quero te convidar aí. Essa palavra é uma palavra extremamente conhecida, mas eu quero te animar a acreditar que Deus vai extrair um óleo novo dela, amém? Nós vamos falar dela e você vai olhar para essa palavra e vai dizer, meu Deus, eu não tinha visto isso, amém? Vocês estão aqui, irmãos? Glória a Deus. Então, vocês conheceram o fundador do Quem Está Aqui? Conheceram no domingo passado o Quem Está Aqui? Ele fala sem parar, quando ele se movia eu já sabia as frases que ele ia dizer, irmãos. Eu sabia que ele ia encrencar com o cara do teclado. A gente tem que torcer para ele não estar olhando. Ele disse que olha, pula essa parte. Eu achei estranho que ele não pediu para os meninos do áudio baixar o médio. Mas glória a Deus, vamos lá. Gênesis 12 versículo 1, a Bíblia diz: e o Senhor tinha dito a Abraão. Para por um instante aqui. O Senhor tinha dito a Abraão. Por que o Senhor tinha dito a Abraão? Quem tem uma Bíblia com uma versão diferente aí? Levanta a mão. O que diz aí, Lucas? Disse o Senhor a Abraão. Essa versão que eu estou usando é a nova versão transformadora. Então quando ele diz o Senhor tinha dito a Abraão, por que ele está falando isso? Porque é Moisés narrando a história, tá? Então fica aí não achando que eu estou pegando uma Bíblia herege, porque não é, tá? É porque fica mais fácil a interpretação aqui. Então diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Diga para quem está do seu lado: Ló foi com ele. Ló era sobrinho dele. E todos os seus bens e rebanho, e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré.
Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Agora eu quero que você vire para o irmão que está do seu lado. Você que ama fazer isso, aleluia. Eu sei que vocês adoram, vocês esperam todas as semanas eu pregar para fazer isso. Quem não tem um irmão para que esteja do seu lado, porque você está solteiro, eu profetizo um varão valoroso ou uma varoa valorosa para você. Se você não levantar a mão e tomar posse, você vai ficar solteiro o resto da vida. Olha como eles levantam a mão rápido. Parece os Homem-Aranhas captando. Qualquer dia eu vou fazer uma pregação sobre o filme Gladiador. Isso é o número 2. Estou me preparando. Mas você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer essa palavra profética a ele: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Você, a minha esposa me olhando, profetiza sobre mim, meu amor. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você pode aplaudir ao Senhor porque você é uma dessas pessoas? Amém? Deixa eu te falar um negócio. Eu, quando estava lendo essa palavra e preparando essa pregação, eu tomei posse dela para mim, irmãos. Então deixa eu te dizer uma primeira coisa. Quem está lutando contra você, ou quem está tentando contra a sua vida, quem está denegrindo a sua imagem, não é você quem vai lutar, mas é o Senhor que tudo pode. É o Senhor que nunca desampara os seus filhos, porque Ele vai amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você que tem clamado por uma bênção, quem tem clamado por uma bênção aí, levanta a mão. Posso te afirmar que no final eu vou te pegar. Você que tem clamado, quem tem clamado pela sua promessa, levanta a mão bem alto. Eu vou te pegar. Quem tem uma promessa que Deus já falou aí, levanta a mão bem alto. Os sem promessa, os que não têm orado por nada, levanta a mão e diz assim: eu estou aqui, Senhor, eu estou vivo. Olha isso. Para os novinhos caírem de vergonha. Tinha Abrão, ainda era Abrão e não Abraão, o pai de multidões. Ele ainda estava no processo, ele era Abrão. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão. Mas o que a Bíblia diz? E não é isso que nós queremos falar. Mas o que a Bíblia diz? Sai da tua terra e da tua. Ou seja, não era para levar Ló. Pergunta para quem está do teu lado: será que a bênção não te alcançou porque tu está levando Ló? Levar Ló, diz para ele aí: levar Ló é aquilo que Deus não te disse para levar. Partiram para a terra de Canaã. Harã é uma cidade que fica hoje na fronteira da Síria com a Turquia. Já Canaã é a antiga denominação da região correspondente à área atual de Israel, incluindo também as colinas de Golã, territórios palestinos, como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e de parte da Jordânia, uma faixa na margem oriental do Rio Jordão, do Líbano e de parte do litoral sul da Síria. Então, quando disse Deus que era para ele ir a Canaã, era toda Israel. Abrão estava com 75 anos de idade quando iniciou a segunda parte da sua viagem. Deus não lhe mostrou o destino final. Olha, presta atenção aqui.
Deus não mostrou para ele o destino final. Deus só disse para ele: pega as tuas malinhas. Eu vou até pegar um véu aqui para representar. Deus só disse para ele: pega as tuas malas, bota nas costas e vai indo. Diga para o irmão que está do seu lado aí: vai indo. Deus só disse para ele assim, irmãos. Dava até para a gente dar uma circulada na igreja, que tem tanta gente parada. Deus só disse para ele: pega a tua mala. Vem, Elite, vou botar a mala nas tuas costas, porque eu não vou carregar tudo sozinho. Tá bom, a Elite é uma joia, cara. Vamos embora, Elite, vamos dividir o fardo. Deus só olhou para nós e disse para nós: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eles começaram a andar, cara. Mas para onde? Para onde a gente vai? O que nós vamos fazer? Chega no meio do caminho, a gente cansa. Chega no meio do caminho, a gente começa a se sentir fadigado. Tu começa a encher o saco, Diego. Tu já não aguenta mais dividir fardo com pessoa chata, que levanta de manhã cedo murmurando de tudo. É ruim ou não é ruim? É um saco. Tu vai para a igreja e tem uns que dizem assim: ai, culto de manhã, que saco. Olha para o irmão que está do teu lado, faz aquele sorriso. Vai para a igreja às 19 horas, os caras olham para ti. Tu já parou, irmão? É sem fim, filha. Não sabe se é ali. Tu vai para a igreja às 19 horas, os irmãos chegam às 19h30. Tu tem que carregar o vaso sozinho. Vai na frente que é as damas primeiro. Só que Deus começa a dizer para cada um de nós: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabia ele que era Canaã, Jairo? Não. Bora, Lite, que eu vou carregar para ti agora. Vem embora. Só que a gente começa a andar, a gente começa a fazer aquilo que Deus tem nos pedido. E por muitas vezes a gente começa a questionar Deus. E aí, quando é que vai parar? Quem aqui é burrinho do Shrek? Já chegou? Vai chegar? Não chegou ainda? Quando vai chegar? E a minha bênção? Não era agora? Os solteiros. Obrigado, Lite. Chegaste a Canaã. Deus começa a dizer, tu começa a olhar para as coisas que tu tem pedido a Deus e tu tem clamado a Deus. Deus, eu tenho clamado há tantos anos por uma casa própria. Quem está clamando por uma casa própria, eu profetizo, você vai ter sua casa própria. Mas no final eu vou te pegar. Eu estou armando uma arapuca. Wesley, estou armando uma arapuca. A promessa de Deus a Abraão, ela é composta por 4 partes. Diga comigo, 4 partes. De manhã vocês vão precisar estar mais animadinhos. A promessa de Deus a Abraão, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, a descendência. Deus prometeu descendentes a Abraão. Deus prometeu que multiplicaria a semente de Abraão. Segunda parte da promessa de Deus a Abraão, uma terra. Deus prometeu a ele que ele teria terra. Vá para a terra que eu te mostrarei. Então Deus estava prometendo a Abraão que daria uma terra próspera, frutífera, abençoada, que ele jamais lembraria de Harã como algo bom. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, ele tinha 75 anos. Eu vou te pegar. Terceira parte da promessa, Deus prometeu a Abraão uma nação. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões e de uma grande nação. Sabe quem é reconhecido como pai da fé? Quem é reconhecido como pai da fé? Será que ele se transformou numa multidão ou não? Quem tem fé aqui? É por causa de Abraão. Terceira parte, ele prometeu proteção e bênção. Deus prometeu a Abraão sua bênção e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nele
todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quer dizer que você que busca a Deus, que reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador, você é uma dessas famílias da terra que será abençoada por causa da bênção de Abraão. Olha o que custava para esse cara, meu irmão. Olha o que custava para esse cara deixar para trás todas as coisas. Olha o que custou para esse cara abandonar todas as coisas, cara. O sai da tua terra tinha alguns segredos que eu quero tentar te explicar e te ensinar aqui. E eu não quero falar sobre as promessas de Abraão, mas eu quero falar sobre os segredos da promessa de Deus a Abraão. Eu quero te falar porque eu tenho certeza que você tem uma promessa, e eu quero te falar sobre o segredo dessas promessas e o segredo para que essas promessas aconteçam. Primeiro segredo, eu separei em 3 coisas. Primeiro segredo, diga comigo aí bem alto: renúncia. Não há promessa, diga aí, não há promessa. Abraça o irmão aí, não há promessa sem renúncia. Essa é a igreja das alianças. Abraça o irmão, abraça ele, diz assim: como tu tá cheiroso. É Avon? Ah, tô brincando. Marido e mulher tem que ser mais caloroso. Diz para ela: amor, como tu tá cheirosa. Mas hoje tu vai precisar renunciar, amor. Pedrão agarrou a dele ali, chamou no 1 contra 1. Primeira parte das 3 coisas para se cumprir, para alcançar a promessa: renúncia. Abraão ouviu de Deus sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu não vou falar sobre Ló, mas Abraão levou Ló com ele. Não era para levar Ló. Depois o chicote estalou no lombo de Abraão, e Abraão precisou olhar para Ló e dizer para Ló: Ló, escolhe a terra que tu quiser, que eu vou para outro lado, meu irmão. Está dando errado. Não é sobre isso que eu quero falar. Pela desobediência de levar Ló, ele teve que parar, porque começou a dar guerra entre eles. Ele precisou deixar Ló para trás um tempo depois. Mas o que eu quero te falar é sobre a primeira parte para conquistar a promessa, que é a renúncia, é o sai da tua terra, é o abandono a certas coisas. Lembra do batismo que eu falei ali no começo? Tem gente que está tomando banho de piscina. Não tem problema, eu pago a piscina para ti aquecida lá. Mas tem gente que está tomando banho de piscina e não está mudando a vida. Aí, pastor, eu me batizei agora, pastor, estou apto para receber a minha promessa. Sai da tua terra. Está dizendo para eu ir embora, pastor? Não, estou dizendo para tu abandonar velhas práticas. Aquele que murmurava, não murmure mais. Aquele que falava dos outros, não fale mais. Aquele que era negligente com as coisas, não seja mais. Olha o que a Bíblia, o que a palavra renúncia no latim representa. No latim renúncia é renuntio, ou renunciare. Anunciar em resposta, expor, proclamar, revogar, e a última palavra mais importante: abandonar. Então Deus está dizendo para Abraão sair da terra, renunciar o local de segurança, renunciar o bom lugar. 75 anos, Samir. Tu tem noção de que com 75 anos todo mundo consegue pelo menos uma casa para morar? Tu tem noção que com 75 anos tu já formou família e tu já está procurando mesmo, na realidade, é a poltrona do papai para te atirar para trás? Quem é desses? Eu vou ser vovô maromba. Até agora eu não me entreguei à poltrona do papai. Eu comprei uma poltrona do papai e uma pessoa mais idosa do que eu se machucou, eu dei para ela. Não usei uma semana. Mas Deus está olhando para esse Abraão e está dizendo para ele: renuncia, sai da tua terra, abandona. Sair da terra demandava algo maior do que simplesmente ir embora de casa. Sair da terra significava deixar para trás o passado.
Major, significava deixar para trás a segurança, significava deixar para trás o conforto da terra natal. Eu vou um dia morar fora de Bagé, mas eu indo morar fora de Bagé, eu vou expandir a second house. E provavelmente o primeiro lugar que ela vai é para os Estados Unidos. Com 50 eu estou indo para os Estados Unidos, plantar a second house em Miami para os latinos, e a gente vai estar começando com 3, 4 no sofá. Tu acha que eu estou preocupado com essa estrutura, irmãos? Eu já estou discipulando um irmão e uma irmã que vão assumir esse posto aqui. Já estou levantando pastores para cada área da igreja. Já tem pastores do ensino, já tem pastor do louvor. Vou levantar pastores para todas as áreas aqui. Porque o Senhor está me olhando e Ele está me dizendo: Fabiano, tu recebeu uma chama, tu recebeu um bastão, mas o bastão não pode parar. Deus me diz que há latinos nos Estados Unidos que clamam por uma palavra verdadeira, por um amor sincero. Abraão não estava simplesmente deixando a sua terra natal. Ai, que belo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabia ele que Canaã era muito melhor do que Harã? Será que você sabe que renunciar, sair do seu lugar é muito melhor do que o lugar que você está? Será que você ainda não pensou, será que você ainda não chegou à conclusão que ir para os lugares que Deus está te mandando ir é muito melhor do que esse lugar que você está? Não era simplesmente sair, era deixar para trás tudo que era dele, Abraão. Tudo que ele já havia conquistado, amigos, famílias, projetos. Afinal de contas, ele saiu da sua casa aos 75 anos de idade. Eu fui membro da Igreja Família de Deus por 18 anos e honro essa igreja. Em todos os lugares que eu posso, eu honro o pastor Paulo e a pastora Vera Sarmento. Me deram a fé, me deram a convicção do chamado. Vivi 18 anos membro dessa igreja. E quando saí, meus irmãos, tinha centenas de amigos. Quando saí, o meu chamado saiu comigo. Eu precisei aprender o que é andar sozinho no campo. Eu precisei aprender a conquistar novos amigos. Eu precisei aprender a olhar para o lado e não ter mais o irmãozinho que estava toda semana na minha casa. A olhar para o outro lado e não ter mais o irmãozinho que estava toda semana na minha casa. Eu precisei, quando começamos a Bola de Neve Bagé, hoje Second House, eu precisei olhar para o lado no meu sofá e ver que só estava a Lidiane, a Júlia e o Samuel, não tinha mais ninguém. Chorava, irmãos, pregando. Chorava dizendo para Deus: será que eu estou fazendo a coisa certa? Saindo da minha terra, da minha parentela, saindo dos meus amigos, saindo do local de segurança, saindo do local que eu era reconhecido, saindo do lugar que todo mundo reconhecia meu chamado. Quando eu saí daquele lugar, quando eu saí daquela estrutura, de uma igreja pronta, com tudo montado, fui para o braço do sofá da minha casa com um teclado que hoje está na boca da churrasqueira. O teclado velho está abandonado, mas ele virou um troféu. Pregava para a Júlia e para o Samuel, pregava para a Lidiane todo domingo. Eu começava a olhar e dizer para Deus assim: Deus, como que vai ser, cara? E agora? Hoje vocês estão chegando aqui, está tudo maravilhoso. Tem luz, nós estamos falando em comprar telão, a gente está falando em comprar o próprio terreno para construir. A gente está falando em fazer coisas grandiosas. Eu estou falando em fazer tudo isso, irmãos, e daqui a 2 anos abandonar tudo e começar do zero de novo. Estou falando que daqui a 2 anos eu vou abandonar tudo e vou me mandar, vou começar do zero de novo. E só vou ficar pastoreando eles à distância. Porque Deus vai colocar aqui um outro pastor. E eu vou pastorear esse pastor. Vou voltar para o sofá da minha casa.
Vou olhar para os latinos e vou dizer: hablas espanhol? Eu tenho uma palavra de Deus para tu vida. Eu tenho uma bendição que solo eu tenho comigo. Eu quero te dar ela. Aí a pessoa olha para mim e diz: no, I'm speaking English. Ferrou, não é contigo, é com o irmão do lado. Quando Deus começou a pedir para Abraão uma renúncia, Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, confia. Quando Deus começou a dizer para ele: sai da tua terra, da tua parentela, Ele só estava dizendo para Abraão: confia, eu estou contigo. Esses dias eu estava vendo uma postagem no Instagram e um cara dizia o seguinte: ele perguntava: o que tu faz da vida hoje? Aí o cara, pegar o Rafa aqui, aleatório, e o cara dizia: sou fotógrafo. Aí o cara perguntava: com quanto tu vive? Ou tu é fotógrafo há quantos anos? O cara dizia: sou fotógrafo há 10 anos. E o cara dizia: com quanto tu vive? O cara dizia: com 5 mil reais. Aí o cara dizia assim: eu estou estabilizado, eu estou tranquilo, para mim está tudo bem, vou viver o resto da minha vida agora. Cutuca quem está do teu lado e diz assim para ele: pelo amor de Deus, estende a mão a quem está sentado sozinho, dá um empurrão nele e diz assim: pelo amor de Deus, não te limita. Não fica preso a coisas pequenas achando que isso é o tudo. Não fica parado. Tem gente que vem no domingo aqui e sente aquele arrepio, aquele calafrio, aí fica com a pele toda arrepiada, parece uma galinha da Angola, e aí, uau, é Deus. Não te acostuma com isso, isso é pequeno, isso é pouco. Não aceita isso. Diz para Deus hoje: Deus, eu não quero mais saber só de arrepio, eu quero é me apaixonar outra vez. Eu quero me esvaziar. Eu quero deixar para trás as coisas velhas. Eu quero deixar para trás a velha estrutura. Eu quero deixar para trás as pessoas que me paralisam. Eu quero deixar para trás as coisas que me aprisionam. Eu quero deixar para trás. Nós estamos vivendo uma fase, irmãos, é piada, pode rir, não tem problema. Nós estamos vivendo uma fase tão medonha da igreja, Ivan, que esses dias eu vi uma enquete de um pastor. Não era uma enquete, era uma caixa de perguntas daquela que eu jamais farei, porque eu sou o sincerão. O cara perguntou: eu devo dar dízimo do tigrinho? Essa é a igreja dos dias atuais. Quem não sabe, o tigrinho é um jogo do Satanás. Abraão está indo embora e está deixando para trás todas as coisas. Tem crente, só uma aspas, tem crente jogando na KTO. Pede para Deus agora: limpa a minha mente, Senhor, porque eu estou cativo, eu estou prisioneiro. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do diabo. Porque ele te dá uma esquinha, tu morde, ele te tira tudo que tu tem. E o que Deus quer para ti é estabilidade nele, é confiança nele. Segundo ponto. E aí a coisa começa a apertar. Segundo ponto é a obediência. Para conquistar a promessa, diga comigo: para conquistar a promessa, eu preciso obedecer. Obedecer. Obediência ao propósito, mesmo sem saber o que viria pela frente. Era isso que Deus estava pedindo para ele. Era ir para um outro lugar e o que ele teria era só tenda. Era ir para outro lugar, mas sem ter estrutura, sem conhecer o povo, sem saber como acabaria, sem saber se daria certo.
aos 75 anos. Então Deus, não contente, 25 anos depois, dá a Abraão uma outra promessa já nessa terra. Aos 100 anos, e eu te convido a abrir a tua Bíblia em Gênesis 22. Dá mais uma cutucadinha nele aí e diz assim: se tu já desistiu das promessas, Abraão recebeu uma nova aos 100 anos. Vocês estão aqui ainda? Vamos para Gênesis 22, versículo 1. Diga comigo em voz alta: 100 anos. Pergunta para o irmão: quantos anos tu tem? Isso é falta de educação, não pergunta, irmão. Estou brincando. Olha para a cara dele e vê se tem mais ou menos de 30. Tem mais? Tem uns que tem 24, hein? Vamos junto aí, a Bíblia diz em Gênesis 22, versículo 1: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, pois Deus o quê? O que, Kelly? Ela falou baixinho para mim ali, mas eu entendi. A prova, 100 anos, Major, Kelly, 100 anos, Deus está pondo ele à prova. Prova do que? Vai andar sem bengala? Vai caminhar em linha reta sem fazer aquele... 100 anos. Deus está olhando para Abraão e está dizendo para ele: eu ainda acredito que tem uma promessa para a tua vida e que tu tens capacidade para receber essa promessa. Quem aqui ainda tem capacidade de receber uma promessa? Tem uns que tem mais de 100 anos, vão levantar a mão. Este lhe respondeu, sabe o que Abraão respondeu para Deus? Eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. 25 anos depois, eu vou fazer uma pausa aqui. 25 anos depois, com 100 anos, Deus promete a Abraão um filho. Sara está na entresala, que eles viviam em tendas. Sara está na parte de trás. E Deus manda dizer para Sara ouvir também. Então Sara ouve lá de trás aos 99, e ouve lá de trás e começou a rir. Eu imagino Abraão pensando: será que ele vai antecipar a vinda do Messias e vai fazer através do Espírito Santo? Porque com 100 anos, convenhamos, Deus então promete a ele um filho. Deus promete a ele um herdeiro. Deus promete a ele alguém que vai continuar o seu legado, que vai dar andamento no seu chamado. Abraão olha para Deus e diz: ok, Senhor, eu só não sei como farei, porque afinal de contas tenho 100 anos. E Sara, as mães, já pensou dando mamar aos 100? Só que Abraão, ele toma posse da promessa. Abraão, ele toma posse daquilo que Deus havia prometido, e ele diz para o Senhor: eis-me aqui. Está tudo bem, eu tenho 100 anos, mas se o Senhor está dizendo, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cutuca o irmão aí e diz assim: aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não desistiu das suas promessas. Mas aí passa esse ciclo, nasce Isaque. Erroneamente, sem estudar a palavra, as pessoas acham que Isaque tem 5, 6, 3, 2 anos de idade. Quando ele vai para esse texto,
Isaac já está com aproximadamente 20 anos, segundo dizem os estudiosos. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deixa eu parar por um instante, para te ressituar na palavra. Ele recebe uma promessa de ter um filho aos 100 anos. Deus está pedindo para ele esse filho. Primeiro Deus tinha dito para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão largou tudo e foi para essa terra. Depois Deus promete para ele um filho, ele acredita na promessa, Deus dá o filho. E agora Abraão está pedindo a Deus está pedindo a Abraão esse filho. Quantos de nós, será que não diríamos a Deus: Deus está brincando comigo? Tu está querendo o quê? Já não basta de provação, de tentação, já não basta de dores, já não basta de angústias, já não basta de sofrimento. Deus, eu já larguei tudo. Deus, eu já abandonei a missão. Deus, eu já abandonei o chamado. Deus, eu já abandonei a família. Presta atenção aqui. Deus, eu já abandonei todas as coisas. Agora tu está pedindo para me levar Isaque, meu filho. Tu está pedindo para eu colocar Isaque como holocausto. Tu está pedindo para eu rachar a lenha. Tu está pedindo para mim ir num monte que tu separou como monte onde eu vou matar meu filho. Ao terceiro dia, erguendo Abraão, versículo 4, os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, abriu os olhos e viu de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz era seu filho. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão está dando um sinal aqui: eu creio no Deus que eu sirvo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam juntos. Eu quero caminhar um pouquinho aqui, quero conversar com vocês. Quando você aceita Jesus, você já aceita Ele, e imediatamente, Aline, já tem uma promessa: a vida eterna. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, já tem a primeira promessa: vida eterna. Depois você começa a caminhar pela palavra de Deus, e você vai ler na palavra de Deus que diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. Depois você começa a andar pela palavra, e a palavra diz que por onde você for, a bênção de Deus irá com você. Depois você começa a andar pela palavra, e a palavra de Deus te afirma que você tudo pode naquele que te fortalece. Depois você começa a caminhar pela palavra de Deus, você alcança o Novo Testamento, e o Novo Testamento diz que tudo que vocês pedirem em nome dele, Jesus, vocês receberão. Só que aí começa a caminhada. Sara, a gente começa a caminhar. Bruna, a gente começa a caminhar.
E aí no meio do caminho vem um e coloca um empecilho, uma barreira. Te entristece. Aí no meio do caminho vem uma perda. Sabe como é que é, né? Aí no meio do caminho vem aquele percalço que tu olha e tu diz assim: eu não vou conseguir dessa vez. Tu começa a andar e de repente a tua empresa não vai bem. Tu começa a andar e tu não começa a conseguir mais te vencer. Tu começa a perder todos os dias para os teus pecados. Quantos de vocês, assim como eu, têm traumas que parece que nunca conseguem deixar para trás? Eu fiquei 20 anos, arredondando, sem usar droga. 20 anos, ouvi isso. Quando Samuel morreu, a primeira coisa que eu pensei foi em usar cocaína. Imediatamente a minha mente disse: usa cocaína e passa por isso. Eu estava a 2 quadras da Voluntários da Pátria. A cada esquina tu consegue cocaína. No meio do caminho eu comecei a olhar para Deus e Deus dizer para mim que tinha uma grande promessa. Nasceria uma igreja através da minha vida. Uma igreja centenária, como disse o pastor Eric. Daqui a 100 anos nós vamos estar comemorando. Eu, em nome de Jesus, não vou mais estar aqui. Havia uma promessa que a minha família seria uma família próspera, que os meus filhos dariam filhos e os filhos dos meus filhos dariam filhos, e eles seriam uma bênção. Aí no meio do caminho Deus começa a te pedir coisas. Não quero mais que tu ande nesse caminho. Não quero mais que tu faça o que tu fazia. Não quero mais que tu vá naqueles lugares. Não quero mais que tu te assente naquelas rodas. Não quero mais que tu viva no meio daquele povo. Não quero mais que tu fale aquelas coisas que tu falava. Não quero mais que tu aja do jeito que tu agia. Não quero mais que tu faça aquelas coisas que tu fazia antigamente. Agora eu quero que tu te transforme. Agora eu quero que tu abra mão de coisas que tu nunca abriu. Olha para mim, não foge. Deus começa a olhar para vocês e começa a dizer: não é mais para andar como tu andava, porque eu tenho uma promessa para ti. Aí a gente começa a fazer assim com Isaac, ó. Isaac não, aqui tu não toca. Tu vai mexer em tudo, mas em Isaac nem pensar, nesse aqui tu não mexe. Aqui tu não vai chegar. Aqui eu vou proteger e tu não toca. Sabe o que começa a acontecer? Deus começa a olhar para você e diz assim: eu tenho uma grande promessa para ti, mas tu não consegue ceder. Eu tenho um grande plano para ti, mas tu não consegue mudar. Eu tenho uma estratégia maravilhosa para ti, não tem como dar errado, mas tu não consegue deixar Isaac para trás. Quem está entendendo aqui? Aí tu começa a se queixar de tudo e de todos. Não vou fazer, não vou mais naquela igreja. Aí a aliança começa a se quebrar. Não vou mais lá é muito exigente, é um saco. Toda semana eles dizem para parar de fazer alguma coisa. É um saco, porque não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais cheirar, não pode ficar, não pode nada. Pode fumar maconha aqui ou não pode? Brincadeira, pode ou não pode? Aí tu começa a andar e tu começa a julgar que Isaac é mais importante do que a promessa. Mas tu lembra que aos 75 Deus prometeu para ele uma coisa, e depois aos 100 ele prometeu outra. Ele deu aos 75 a promessa ou não deu? Deu Canaã ou não deu? Deu. Aos 100 ele deu a promessa ou não deu? Deu Isaac ou não deu? Deu. Mas agora ele está pedindo: abandona aquele caminho, não anda mais naquele caminho, não te relaciona mais com aquele tipo de pessoas, para de andar com aquele tipo de coisa, não faz mais aquilo. E aí a gente aqui, pastor, passa a ser o chato da história.
Com Isaac aconteceu mais ou menos assim. Deus deu para ele um filho, Isaac. Quando essa história está acontecendo, Isaac tem aproximadamente 20 anos de idade. Isaac tem aproximadamente 20 anos. 20 anos de idade para um pai é um amigo já. Tu já não tem mais um filho, tem um parceiro. Tu já não dirige mais o carro, é ele que dirige. Não dobra aqui, dobra ali. Quero ir no mercado, me leva. Meu filho, estou com vontade de comer churrasco, estou com 100 anos, não quero assar, estou ficando muito tempo em pé, assa lá para nós. Está vivendo o ápice, Leandro. Ele começa a andar com Isaac, começa a ser um tempo maravilhoso. O herdeiro de todas as coisas acontece. O cara nasceu, está ali. A continuidade, a troca do bastão. O cara que vai pegar o bastão e vai andar e não vai mais parar é Isaac. Então Deus olha para ele e diz: para. Quantos de vocês já oraram por uma coisa e pediram para Deus uma promessa? Quem aqui? Levanta a mão para mim saber quem. Quantos pediram para Deus usar na sua obra? Levanta a mão que eu quero ver quem são vocês. Deus me usa. Levanta a mão bem alto, faz assim, ó. Não fica com vergonha. Deus me usa. Lembra da mão? Pausa de 1 minuto para pensar. Sabe o que está acontecendo nos dias atuais? É que tem gente que pediu para Deus usar. Tem gente que clamou por uma promessa. Tem gente que clamou por uma bênção. Olha para cá. Tem gente que clamou para Deus usar como um instrumento. E agora está se queixando. Agora a promessa começou a distrair. Pediu para Deus te usar, mas agora está distraído e está colocando um monte de empecilho. Pediu para Deus um grande emprego, Deus deu, mas o grande emprego é um empecilho. Tu não tem mais tempo. Lembra que eu disse que eu te pegava? Tem gente que pediu para Deus usar, Deus usou, mas agora está reclamando dia e noite de cansaço. Tem alguém aqui? Deus me usa. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, Senhor. E aí agora olha para Deus e diz: eu estou cansado, hoje eu não posso. Sabe o que Deus pode fazer? Me dá teu Isaac. Sabe por que as igrejas estão cheias de gente cansada? Porque a promessa distraiu. Queriam isso, queriam aquilo outro. Lembra daquela casa que tu tanto sonhou e que Deus deu? Pois é dentro daquela casa que tu fica encerrado e não consegue vir para a igreja. Lembra daquele trabalho que tu tanto buscou, que tu disse que faria, que aconteceria? Lembra daquele carro que tu disse para Deus que quando tu tivesse ia ser uma bênção, que tu ia dar carona? Lembra que hoje tu não vai mais para a igreja porque tu está cansado? Me usa, Senhor. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, Senhor. Mas como? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Mas como ele fará? Se você está sempre cansado. Lembra daquela casa? Lembra daquele trabalho que agora te afasta de tudo e de todos? Que você não tem tempo para os seus filhos? Lembra quando você sonhava, quando mais novinho, que teria um trabalho e que teria uma família, que os seus filhos sentariam à roda da mesa com você em família, que vocês comeriam um churrasco, que o Natal seria maravilhoso? Quem lembra disso? Lembra que agora tu está com o celular no sofá?
e que tu não senta à mesa? Ao silêncio da morte. Lembra quando tu sonhou com um monte de coisa? Quando eu me formar eu vou fazer tal coisa, Senhor. Eu vou poder ter tempo para te adorar. Eu vou poder fazer isso com família. Vou fazer isso com os meus filhos. Lembra que agora tu não pode porque tu inventou uma pós? Lembra que os teus filhos estão batendo na tua perna para te dizer: pai, me dá o celular? Quem tem filho aqui que pede celular vai entender. O teu filho está batendo na tua perna e está dizendo assim: pai, tu me empresta o celular? E tu está dizendo: celular não, na frente dos outros, em casa está tudo bem. Celular não, a gente tem que ter cuidado com telas. O pessoal do lado de lá está muito desanimado, eu vou ficar aqui. Eu vou dar mais uma chance para vocês daqui a pouco. Celular não pode muita tela, a tela acelera o cérebro. E o teu filho está batendo na perna: pai, já dá, tu vai me emprestar teu celular agora, pai? Aí tu vai e dá o celular e ele fica quieto como um anjo, é ou não é? É uma joia que o Senhor construiu. Vou tentar com vocês de novo. Aí quando tu dá uma irmã apontou. Aí quando tu dá o celular, ele para e parece a criança mais educada da face da terra. É assim ou não é? Mas o teu filho está batendo na tua perna e está te dizendo o seguinte: pai, ô pai, eu estou de saco cheio de ficar parado. Pai, eu estou entediado. A Bia, filha do Benhur e da Camila, dizia que estava ansiosa. Era ociosa que ela queria dizer. Pai, estou ansiosa. Está ansiosa por quê, minha filha? Eu não estou fazendo nada, mas isso não é ansiedade. Ah, mas como não é, pai? Não estou fazendo nada. Era ociosa, a gente foi descobrir depois. Aí teu filho está batendo na tua perna e está te dizendo: pai, tu me empresta teu celular. Na verdade ele está te dizendo assim: pai, tu pode brincar comigo? Vamos jogar bola? Vamos dar uma volta? Pai, vamos fazer aquelas brigas de lutinha? Pai, vamos fazer o seguinte, pai, vamos andar de bicicleta? Não teve uma vez que eu saí para andar de bicicleta com Samuel que ele não tenha dormido e voltava apoiado a cabeça no meu braço dormindo. A promessa nos distrai. A gente começa a olhar e a gente começa a dar estrutura para as pessoas. E aí eu vou em outras igrejas pregar. Quando eu vou em outras igrejas pregar, às vezes não tem a mesa de som, não tem o fone de ouvido para se ouvir, nunca ouviram falar no que é retorno. Aí a gente chega aqui e quer fazer um culto extra. Vamos fazer um culto especial. Pô, pastor, que dia nós vamos ensaiar? Pô, pastor, estou cansadão. Eu já estive nesse lugar, irmãos. Eu já estive nesse lugar. Nesses 29 anos de chamado, nesses 29 anos de igreja, eu já fui do ministério infantil, eu já fui líder de adolescentes, eu já fui líder de jovens, eu já fui líder de uma célula de idoso. Eu andava, fazia evangelismo na rua, com as minhas velhas andavam de muleta. Eu já entreguei comida na rua, eu já tive projeto social. Deus começou a olhar para mim e começou a me dizer: eu quero mais. Renuncia mais, entrega mais, faz mais, vai além, não para agora. Eu comecei a dizer para o Senhor, agora quando aconteceu com Samuel, a proposta da bola de neve para mim foi: para por 6 meses, a gente te dá um salário e tu fica por 6 meses parado.
Não te preocupa com nada, a gente envia alguém para Bagé, eles assumem a igreja lá, daí a 6 meses, tu achar que tu está bem, tu volta, se não achar tu fica 1 ano, e daí 1 ano tu volta para a igreja com as tuas emoções curadas. Então com as tuas emoções curadas, tu dá continuidade no teu chamado. Eu olhei para Deus e disse: Deus, o que eu faço? Deus me disse: não para. Deus me disse: continua que eu vou te usar em meio a dores. A pergunta que eu te faço é: os percalços no caminho farão com que nós mantenhamos a aliança, ou que nós venhamos quebrar a aliança porque estamos em crise? Lembra da palavra da semana passada, o poder da aliança? Lembra daquela palavra que dizia que uma aliança ela é inquebrável, porque a aliança não é contrato? Contrato se quebra, aliança não. Lembra daquela aliança? Lembra da palavra quando o pastor Eric dizia: as cláusulas do contrato é que elas são inquebráveis? Quando Deus começa a te pedir, quando Deus começa a te chamar, qual é a cláusula que você escreveu no seu contrato? É uma cláusula de desistência? No seu contrato tem: até tal lugar eu vou, desse lugar em diante levanta outro porque eu não vou mais. Deus diz para Abraão: vai para uma terra, a terra que eu te mostrarei. Deixa para trás todo mundo. Chegou na terra, Deus diz para Abraão: eu vou te dar um filho. Isaac era o único filho, igreja? Era ou não era? Não era. Mas Isaac era o filho da promessa. Ismael era o filho da pressa. Ismael era o filho do cara que não sabe esperar pelo propósito. Ismael era o filho do afoito. Sabe quando tu tem uma promessa, mas tu não espera por ela, e tu faz coisas para conquistar as coisas antes? Ismael era isso. Ismael era o filho que ele não queria, que Deus não queria. Deus queria era Isaac. Mas Abraão não soube esperar. Abraão não esperou o tempo. Então Deus deu Isaac para ele, e depois Deus pediu Isaac para ele. Como seria com você? Como seria com você se Deus começasse a fazer exigências para você? Presta atenção aqui, irmão. Como seria com você se, para dar continuidade no seu chamado, se para dar continuidade na sua missão, Deus todo dia te pedisse mais? Toda vez que Ele falasse com vocês, Ele exigisse mais? A promessa morreria? Porque foi isso que tentaram fazer aqui. Aqui na transição tentaram fazer isso. Tentaram fazer com que a gente exigisse menos. Tentaram exigir com que a gente parasse. O inimigo se levantou de tantas formas que nós pensamos dezenas de vezes se era a coisa certa a fazer. A pergunta que eu te faço é: se ele começar a te exigir coisas no caminho, a promessa vai morrer? Responde para mim, irmão. Não deve ser a sua resposta. A sua resposta deve ser: não, eu confio nas promessas de Deus para a minha vida. Mas então, qual é o propósito da promessa de Deus para a sua vida? O que Deus tem te pedido? Aonde essa promessa vai chegar? Quem essa promessa vai alcançar? Como você vai fazer? E ainda tem o terceiro passo. O terceiro passo é a parte da confiança. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: relaxa, irmão, está com uma cara tensa. Olha para ele, dá um sorriso. Olha para o mais bonito primeiro, dá um sorriso. Calma, irmão. Tem gente que começa a fazer concessão no meio do caminho. Deus me prometeu, mas eu vou fazer assim, desse jeitinho.
Tem os brasileirinhos que começam a dar jeitinho no meio do caminho. Não vou fazer isso, mas não vai dar nada, ninguém vai ver. Lá em casa ninguém vê o que eu faço. Aí eu estou olhando pornografia, estou me masturbando, estou jogando tigrinho, KTO. Olha que tu pode estar rindo de ti mesmo. Estou mentindo, estou enganando. Estou dizendo para as pessoas que eu estou fazendo uma coisa que eu não estou. Estou dizendo para todo mundo que estou jejuando, mas na verdade não estou. Estou dizendo para todo mundo que sou uma pessoa séria, mas na verdade não sou. Vocês estão aqui ainda? A promessa, ela exige coisas. Estar aqui em cima, lembra que o pastor Eric falou que o terreno aos pés da cruz é plano? Estar aqui em cima é uma exigência desumana. A exigência para estar aqui em cima é desumana. Tu é medido, julgado, avaliado por cada fala. E toda vez que tu mede, julga as pessoas pelas falas, elas acham que tu não pode fazer porque tu é o pastor. Mas estar aqui em cima é toda semana ter uma postagem com uma frase tua, com uma fala tua que alguém julga. O segredo da promessa de Deus na minha vida é não desistir, mesmo que errando, mesmo que fazendo coisas no caminho que não eram as coisas certas. O que Deus sempre olha para mim é: Fabiano, não para, apenas faz uma pausa, pede perdão para quem tu errou, corrige a rota e continua. Quando migramos da Bola de Neve para Second House, nós sabíamos que não tínhamos feito tudo errado, tudo certo, mas nós sabíamos que tinha acertado muito mais do que tínhamos errado. Então nós paramos no primeiro culto, nós olhamos, eu como pastor olhei para as pessoas, eu pedi perdão para todo mundo, publicamente, pelos erros que cometemos, mas não paramos, continuamos. Mas precisei me expor. Quem estava aqui nesse dia que eu pedi perdão para toda a igreja? Quase todo mundo. Estava sentado aí num belo lugar, né? Um ar-condicionado ligado, estalando. E eu estava aqui passando vergonha. Estar nesse lugar aqui, cumprir com a promessa de Deus para a minha vida, cumprir com a promessa de Deus para a tua vida. Deus tinha uma promessa para a tua vida. Ele te levaria para dentro de uma igreja, sararia a tua família, curaria a tua casa. Para isso acontecer, eu tenho que estar pagando um alto preço aqui em cima. Quem se converteu aqui, se batizou aqui, levanta a mão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Levanta a mão bem alto, isso é maravilhoso. Para isso ter acontecido, irmãos, eu precisei pagar um alto preço para estar aqui em cima. A pastora precisou pagar um alto preço. A Julie paga um alto preço por ser filha de pastor. Sabia que toda postagem que sai na rede social acusando indiretamente os pais dela, ela sofre como um animal, porque toda semana ela precisa fornecer os pais, precisa ceder o espaço dos pais, precisa ceder o espaço em família, precisa estar só para os pais estarem na rua. Toda semana ela precisa dizer: está tudo bem, pai, a gente não jantou junto a semana passada, nem um dia, mas está tudo bem. Porque para se cumprir a promessa eu precisava estar aqui em cima, eu precisava me posicionar, eu precisava fazer minha parte. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: você precisa fazer a sua parte. Não diga com mais ênfase, você precisa fazer a sua parte. Fazer a sua parte pela metade, diz aí, fazer a sua parte pela metade é não fazer. Então tem a terceira e última parte da palavra. O pessoal do louvor pode subir para cá. Pô, pastor, 9 horas já está acabando? Claro que não. Tem muita coisa ainda.
Eu vou deixar vocês olharem para eles primeiro. Eu sei que todo mundo ama olhar para eles. Olhem para eles. Subam de uma vez, me ajuda, poxa. Então no mesmo Gênesis 22, Deus que havia pedido a Abraão Isaque, Deus que tanto te exige coisas. Quem aqui está com a cordinha esticada? Que sabe que a coisa está... Levanta a mão, não fica com vergonha, eu sou o primeiro aqui. A minha cordinha não está esticada, ela está quase arrebentando. Sobra 3 fiozinhos só do cordão. Pensa em Abraão. Eu não estou no lugar que eu queria estar. Eu não estou fazendo o que eu queria fazer. Obrigado, Gê. Olha Abraão. Abraão está com a lenha, está com Isaque e está com um cutelo para matar Isaque. Abraão olha para Deus e levanta o cutelo. E eu imagino ele no seu subconsciente, dizendo para Deus: Deus, tu sabe que essa é a coisa que vai me doer pro resto da vida. Eu nunca mais vou ser feliz como eu fui até hoje. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Pode ser que a tua promessa se cumpra na minha vida, mas ela vai se cumprir em cima da vida de uma pessoa frustrada e vazia. Ela vai se cumprir em cima da vida de uma pessoa triste, que jamais vai conseguir levantar os olhos e sorrir de novo. Mas eu... Então Deus diz para ele: para. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho. Amarrou um menino de 20 anos. Eu no lugar de Isaque, sabe o que faria? Sairia correndo. Amarrou Isaque, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Benhur, Patrícia. Ele respondeu: eis-me aqui de novo. Então lhe disse o Senhor: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz até hoje, até o dia de hoje, naquele lugar, no monte, o Senhor proverá. A pergunta que eu te faço é: ninguém viu aquele carneiro? Até que a fidelidade de Abraão se cumprisse. Ninguém viu. Deixa eu te dizer, você tem fé por causa de Abraão. Você faz parte dessa geração de Abraão. Você faz parte dos filhos de Abraão. Você faz parte de todo o projeto de Deus com a vida de Abraão. Você só está aqui nessa igreja hoje porque Abraão cumpriu com aquilo que Deus o prometeu. Será que Deus tem uma grande promessa para a sua família? Será que Deus não tem uma grande promessa para a sua casa? Será que Deus não tem uma grande promessa para você? E você não está querendo ceder Isaque? Eu quero te convidar a ficar em pé, para parecer que está acabando. Mas eu quero que você, antes de louvor, antes de qualquer coisa, em silêncio, você faça uma reflexão. Feche seus olhos e faça uma reflexão. Presta atenção, presta atenção. Não fica desatento. Segurem as crianças um pouquinho no colo agora.
Feche seus olhos. Pense qual é o Isaac que Deus tem te pedido. O que Deus tem te pedido que você não abriu mão ainda? O que Deus tem exigido que você não quer dar ainda? O que Deus tem falado que você só olha e diz: isso aqui eu não vou dar? Eu tenho certeza que Deus está falando com várias pessoas aqui dentro. O que você tem feito que Deus tem dito para você, não faz mais. Eu tenho coisas grandiosas para você, mas você não está abrindo mão. Eu tenho coisas extraordinárias para você, mas você ainda está cogitando não fazê-lo. Eu tenho coisas extraordinárias. Você me pediu uma promessa, eu te dei. Você me pediu um chamado, eu te dei. Você me pediu um ministério, eu te dei. Mas agora você está dizendo que está cansado. Agora você fica em casa olhando o culto pela TV, porque você está cansado. E você acha que eu não. E você acha que a mim não está custando um Isaac. Você sabe a postura que você tem tido. Você sabe quem você tem sido no secreto. Porque o primeiro altar que nós temos é o altar secreto. Você sabe que tipo de pessoa você é. Pode ser que eu não saiba, mas você e Deus sabem. O que Deus tem te pedido para te levar a um novo nível? O que Deus tem te pedido para te levar para um novo estágio da promessa? Confiança? Renúncia? Ou obediência? O que Deus tem te pedido? Avalia, feche seus olhos, fica orando. São os instrumentos aí. São os instrumentos por um instante. São os instrumentos. Esse momento é tão importante quanto toda a palavra, meu irmão. É o momento que você reconhece o seu Isaac. É o momento que você sabe aquilo que você precisa deixar para trás hoje. É o momento que você mesmo identifica onde você parou, aonde você começou a cogitar o que não deveria. Aonde você começou a falar que faria e não faz mais. Aonde é? Quem é o Isaac? Há muitas pessoas aqui, Senhor, que estão sendo impactadas por essa palavra. Mas que hoje, em nome de Jesus, vão decidir deixar tudo para trás. Mas que hoje, em nome de Jesus, vão reconhecer, Senhor, as coisas que precisam ficar para trás, para que elas alcancem a promessa. Abre os olhos de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que as renúncias comecem. Que os embates entre a alma e o espírito comecem. Que as reflexões profundas comecem. Você que tem cogitado tudo, mas que não larga nada. Você que fala belamente em Deus, mas não se entrega a Ele. Eu quero te chamar para um tempo de compromisso e aliança. Eu quero te chamar para um tempo de despertamento para alcançar a promessa. Eu quero te chamar para um tempo de deixar para trás as coisas velhas e avançar para as coisas novas. Eu quero te chamar. Pense qual é o seu Isaac. O que é que eu preciso fazer? Ele me deu unção, cajado e pão. Aonde que eu abandonei a promessa, Senhor?
Ele, aonde você abandonou a promessa. Tirou o medo, novas sandálias pra suportar. Aonde que você deixou de fazer o que você deveria? Pois um anel. Aonde que você deixou de andar nos lugares que você deveria andar? E você começou a